E aí galera, tudo certo? Galera, é o seguinte, eu tinha feito um vídeo aí sobre duas classes do Ozone da FIM LMG. Só que não mandaram os comentários lá, o nome do inscrito é Cassiano, ele botou assim: cara, faz um vídeo também mostrando as duas classes do multijogador que você tem aí. E eu trouxe, beleza? Vou mostrar aqui a vocês, são duas classes para o multijogador. São armas diferentes daquelas duas. As duas que a gente fez no vídeo passado foram essa aqui, Fin Friend e Fin Depth, que são duas armas especialmente para o Ozone, tá? E hoje eu vou mostrar essas duas, Fin General e Fin Nominal, que são duas armas, duas classes no caso, feitas para multijogador. Se você ficou curioso em saber as outras duas, é só ir lá no canal e ver que tem esse vídeo aqui das melhores classes para o Ozone da FIM ML. E hoje vou mostrar um multijogador, essas duas armas que são especialmente para multijogador, mas você vai poder usar também no Ozone, logicamente, beleza? Mas vamos dar uma olhada aqui. Nós vamos ter essas duas. Essa FIM General é mais para uma destruição em massa, mais forte, vamos dizer assim, até que ela tem essa bazuca, né? E a FIM Nominal é para mais velocidade, tiros rápidos, beleza? Então vamos começar falando um pouco dessa aqui, ó. Como é que tá montada essa FIM aqui? Vamos dar uma olhada aqui no armeiro e vamos ver. No cano tá usando o XRK Pro Twister, galera, que vai ter um alcance maior, beleza? E menos mobilidade, até porque você tá com um cano mais longo, né? Isso todo mundo já tá sabendo disso. A lente, ele tá usando uma lente híbrida térmica, beleza? Algumas pessoas gostam, outras não, mas tô montando do jeito que tá lá. A coronha tá usando a coronha Citadel para dar mais estabilidade para mira, beleza? Para você não perder seu inimigo na mira. A vantagem, ele tá colocando essa vantagem RM, que vai aumentar no caso o aumento da penetração de projéteis, tá? Lembrando que isso aqui só vai funcionar para aqueles veículos ou quando, por exemplo, você tá jogando, por exemplo, sei lá, aquela fase lá, shipment, aí os caras pegam aquele Vitol, pronto, você pode detonar o Vitol por causa disso, com isso aí, com esse RM, ele vai ter mais dano, beleza? Não é nos inimigos, mas sim em equipamentos, aqueles negócios que a galera coloca, sentinela e tal. E acoplamento, empunhadura tática, para melhorar mais ainda a estabilidade da mira e o controle, beleza? Então a primeira arma é essa, a FIM, já está montadinha. E a segunda, ele colocou essa bazuca, vamos dizer assim, chamada de Estrela P, tá? É um lançador calibre 84mm sem recuo, dispara projéteis explosivos não guiados a altíssima velocidade que perfuram blindagens, beleza? Então é bem rápido e você pode usar também para veículos e para equipamentos, beleza? Tipo, como eu falei, sentinela, Vitol, essas coisas. As vantagens: sangue frio, reabastecer, observador e letal, termita e tático granada de extração, beleza? Simples e tranquilo. Essa segunda classe eu acho que é até uma classe que me agradou mais para jogar multijogador. Eu prefiro mais uma classe mais móvel, mais maior mobilidade do que com uma classe como essa outra que a gente viu aí, que é uma classe mais pesada, tá? Os tiros são mais fortes e tudo bem, mais controlável, mas em compensação você vai ficar muito pesadão, muito lento, beleza? Então vamos ver como é que tá montada essa arma. Você pode ver que ela já é mais curtinha, ela é própria mais para mobilidade mesmo. Nós podemos ver que aí nós estamos com um compensador para ter um melhor controle de recuo, até porque você tá com a arma mais curta, você vai perder um pouco do controle, né? Porque você tá com a arma mais curta, então você bota o compensador para melhorar esse controle que você retira, né? Para deixar ela mais rápida. No cano nós estamos usando o FTEC VC8, eu não sei falar esse nome, Harry, que vai aumentar a velocidade para apontar a mira. Como eu falei, diminuindo o cano, mais velocidade, mais mobilidade, beleza? Nesse aqui não vamos usar o laser, mas vamos usar sem coronha, que todo mundo já sabe que sem coronha é mais velocidade para movimentação e para apontar a mira. E a gente às vezes nem imagina que uma arma como essa, uma MTS, consegue ficar tão rápida como essa aqui tá. Olha a mobilidade dela, galera, como é alta. Deixa eu sair aqui da frente. Olha a mobilidade dela, galera, como é alta. Vocês conseguem ver aí?
Então a gente nem imagina que uma arma MTS dessa chega a ficar tão rápido. Aqui nós estamos usando aqueles 75 projéteis que com encapsulado de 5.56, né, que são as armas de fuzil de atirador, que eu acho que já é a bala que ela usa normalmente, mas com menos bala no caso, para ter mais velocidade, eu acho que até para recarregar, beleza? E também mobilidade aumentada. Empunhadura de mercenário para controlar o recuo e a precisão de tiro livre. Por quê? Você já deixou a arma mais leve, você tirou o cano, você tirou tudo. Ela vai ficar mais leve, mais móvel. Mas você precisa de alguma coisa para controlar o que você retirou. Tá ligado? Então você coloca a empunhadura de mercenário, que vai dar um controle de recuo, se a arma que vai controlar aquela subida, e a precisão de tiro livre. Precisão de tiro livre, como eu já comentei uma vez, nos vídeos atrás. Tiro livre é aquele tiro que você atira sem mirar. No susto, por exemplo. Um cara entra na casa, você segura o dedo, entendeu? A precisão fica melhor, beleza? Vai perder um pouco de mobilidade, mas nada de demais. Então vocês podem ver aqui, deixa eu sair um pouco da frente, sair um pouco da frente aqui, vocês podem ver que é uma arma bem equilibrada. Por isso eu falei que eu preferia essa arma do que aquela outra que a gente viu, tá certo? Na segunda arma aqui, galera, é uma arma que ela vem no passe de batalha. Beleza, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ela vem no passe de batalha. Se você tem o passe de batalha dessa quinta temporada, ela vem aqui. O nome dessa arma é Gritaria e Confusão. Beleza? Então, a segunda arma fica ela. Tá certo? Se você não tem o passe de batalha, tem como você montar aqui. Vocês podem ver. Freio de boca. Uma munição de 13 projéteis. O cabo fita aderente emborrachado e as vantagens mão leves. Beleza, recarregar mais rápido. Como só tem 4 equipamentos, eu colocaria um gatilho rápido, não sei, para aumentar mais a cadência aqui, um gatilho de alta performance, talvez. Você escolhe o que você achar melhor, a lente, talvez um laser, não sei. Beleza? Mas ela vem só com 4 equipamentos, então fica a seu critério aí escolher mais um. Beleza? E as vantagens, oportunista, para reabastecer munição quando você mata alguns jogadores. O tenaz, né? Que sua série de baixa custa uma baixa a menos. No caso, você vai conseguir fazer um Vant, que são 3 baixas. Com duas baixas só você consegue um Vant. Isso é interessante. No caso, um helicóptero, um Vitol, acho que são 8. Se eu não me engano, é 8, né? Você vai ter só 7 baixas, você já consegue um Vitol. Ou são 8 ou são 10. Estou na dúvida, mas é um a menos. Beleza? E o Tunap, que é o tunado. Reduz o tempo de recarregamento das melhorias de campo em 40%. Beleza? Essa melhoria de campo, galera, pra quem não sabe, é aquela melhoria tipo silêncio mortal, não sei o que de tiro de parada, projéteis de parada, tá ligado? Ele vai diminuir em 40% a velocidade daquilo ali recarregar mais rápido, beleza? Letal, faca de arremesso. E o tático, o Steam, que é o estimulante, o famoso Steam, galera. Pra quem não sabe que o nome dele é Steam, é o estimulante, tá certo? Às vezes a galera confunde o Steam com granada de luz, beleza? Mas Steam é estimulante. E é bem legal que você fica andando mais rápido também. Então realmente a sua mobilidade vai ser maior ainda. Tá certo, galera? Então fica aqui as duas arminhas para o multijogador. Essas duas arminhas aqui eu já falei no outro vídeo que pro Warzone. Então se você tiver curiosidade, vai lá, dá uma olhadinha, deixa o like. E se você está chegando aqui agora, é novo no canal, se inscreve, deixa o like e manda um abraço pro Gordinho aí nos comentários, beleza? E é isso. Valeu e até a próxima, meus amigos.